Meu nome é Luiz Guilherme, sou formado há mais de 25 anos, casado com a pernambucana Maíla Rezende, pai das alagoanas Liz e Luísa, e do filósofo pela PUC de Curitiba, Luiz Vinícius. Também sou amigo do Conselho, amigo de infância, de décadas. Conselho é conselheiro alimentar, de alimentação de escolas públicas do Conselho Nacional. E ele está aqui hoje em trabalho e veio comigo aqui. É importante eu falar do Conselho por mais uma coisa. Há 5 anos atrás, ele é o nosso primeiro amigo que fez 50 anos, denunciando a idade dele aqui. E quando eu estava chegando próximo de fazer 50 anos, alguma coisa começou a mudar, alguma coisa começou a me provocar sobre longevidade, sobre qualidade de vida e sobre cuidado com os meus filhos. Então eu vou transformar a afirmação em uma pergunta. Por que o autocuidado é parte na segurança do trabalho? Vocês conhecem o JJ Podcast? Quem conhece o Joel J aqui? Quem não conhece, eu recomendo que escutem. É sobre empreendedorismo, mas fala muito de autocuidado, de autopreservação e de saúde. Em uma das entrevistas do JJ, ele chamou a doutora Ana Beatriz, que é médica psiquiatra. E ele perguntando, provocando a doutora Ana sobre consciência, ela explicou de uma forma interessante. O nosso cérebro, como nosso órgão físico, a nossa mente são nossos pensamentos, nossas emoções. E a consciência é a capacidade de sentir e de observar as nossas emoções. Já o meu filho, filósofo, me explicou que tem uma linha de filósofos que, do ponto de vista mais funcionais, que eles explicam de um jeito até mais fácil. O nosso cérebro é o hardware, a mente o software e a consciência é o operador ou o observador. Então, ligados no observador da física quântica, quando o observador está presente, muda tudo. Muda o movimento e o comportamento das partículas, ou da onda. Bom, mas se cada um é único, se somos únicos, por que todo mundo quer a mesma coisa? Todo mundo quer trabalhar com segurança, evitar acidentes e voltar para casa bem. Mas isso não começa no trabalho, isso começa no seu autocuidado, isso começa em casa. Será que a sua mente e o seu corpo estão trabalhando a favor ou estão trabalhando contra você? Já chegou a pensar que a sua mente e o seu corpo estão vindo junto com você no trabalho e eles estão te ajudando ou te atrapalhando no trabalho e na vida? A gente fala de mente e de corpo porque há muito foi nos colocado esse mito, o mito da separação entre corpo e mente. Mas será que quando eu vou fazer um trabalho mais manual, mais braçal, eu deixo a mente para fora? Quando eu vou trabalhar e vou trabalhar um trabalho mais intelectual, eu deixo o corpo na porta da empresa ou na porta da escola, ou eu trago junto? A verdade que ninguém fala é que os acidentes de trabalho não começam no trabalho, no local de trabalho. Começa muito antes, começa em casa. Um sono ruim, acúmulo de estresse. Essa seta aqui pode ir um para o lado ou para o outro. O sono ruim, o acúmulo de estresse, ou o acúmulo de estresse, o sono ruim. Que leva ao cansaço, falta de atenção e o erro. Mas o acidente não começou no erro. O acidente começou muito antes. Começou em casa. Uma das coisas que levam ao erro é o sono ruim. E uma das coisas mais importantes de falar do sono ruim são as telas azuis. A falta de higiene do sono. As telas enganam o nosso cérebro, a gente produz menos melatonina, nós dormimos menos tempo efetivamente à noite, altera o metabolismo, o sono mal dormido aumenta a resistência de insulina e aumenta a pança. Você começa a ficar gordo com ganho de peso e aumenta o risco
cardiovascular, renal e metabólico. Aqui um caminho para a gente entender como essa dupla é perigosa, o cortisol e a insulina. O estresse constante mantém o cortisol elevado mantém o corpo em sinal de alerta o tempo todo, mesmo quando a gente vai dormir. Leva à quebra dos ciclos normais do sono. O sono normal tem o sono leve, o sono profundo, o sono REM, períodos em que estamos acordados, mesmo durante o sono. Esses ciclos são bem interrompidos. O sono ruim, como eu disse no outro slide, leva à resistência à insulina, metabolismo prejudicado, aumento de ganho de peso, aumenta a gordura visceral, que é a gordura abdominal, que é a gordura mais perigosa do ponto de vista cardiovascular, e aumenta o risco cardiovascular, renal e metabólico. E a gente trabalha todo o tempo o cérebro sob pressão, né? E o cérebro cansado, o que vai te deixar na empresa, no trabalho? Você toma decisões, você toma pensamentos, você toma conclusões de raciocínios com mais impulsividade, porque você já está cansado, quer resolver logo, muito menos atenção, e aumenta o risco de acidentes ou de tomar alguma decisão ruim. Você acha que está tudo bem, mas não está. Essas atitudes e o que eu falei para vocês é muito bem documentado do ponto de vista científico. Tem bastante publicação médica, bastante publicação em revistas conceituadas como a New England, como a Circulation, mostrando que o estilo de vida impacta na saúde. A qualidade de vida tem impacto na pressão alta, na glicose alterada, no excesso de peso, e a falta do condicionamento físico, o sedentarismo, também ele não é só causa, ele é causa e efeito. Você é sedentário, você tem todo o resto de complicações de saúde, mas quando você já tem as complicações de saúde, você tem menos ânimo para deixar o sedentarismo. Então tudo entra num ciclo muito perigoso que leva ao adoecimento da população, tanto laboral quanto em casa. Então, o que é a síndrome cardiovascular renal metabólica? A sigla em inglês, mostrando que quando o coração, rim e metabolismo não estão bem, tudo isso prejudica você do ponto de vista tanto do trabalho quanto em casa. Você cansa mais, você tem muito menos atenção nas decisões que vai tomar, e você, consequentemente, erra mais. Voltando à mesma revista, por coincidência, a Circulation é uma revista médica, de artigos médicos. Em 2023, a Associação Americana do Coração, American Heart Association, criou essa carta falando sobre a síndrome cardiovascular renal metabólica. Não foi uma carta qualquer. Em 2023, veja, a Associação Americana do Coração, os cardiologistas americanos, fizeram um documento ao presidente da República. É uma recomendação à presidência da República daquele país, explicando e dizendo os riscos da síndrome CKM, cardiovascular renal metabólica, que impacta tanto na produção do país, tem impacto na saúde coletiva e tem impacto no desempenho do país. Então, é a Sociedade Médica Americana contribuindo com o Estado, com o país, dando um pedala mesmo naquela época, em 2023, quando eles lançaram esse artigo na Circulation. Depois do artigo da Circulation, outros estudos, outros artigos foram fomentando. Essa figura é de um outro artigo mais específico para a doença renal, mas que também foca muito na síndrome cardiovascular renal metabólica. Começa tudo na cintura abdominal aumentada, que leva à obesidade, o diabetes, o que a gente chama hoje de diabesidade, alteração de pressão, aumentando o risco de doença cardiovascular. Isso impacta no seu desempenho, no desempenho na vida, no desempenho no trabalho, porque isso te tira a energia, te tira a atenção e diminui a segurança em geral. Vamos falar um pouquinho aqui de vida real. O problema não aparece de repente. Tudo vai começando devagarinho, ele vai sendo construído.
O sono é importante, muitas vezes começa no sono ruim, ou no acúmulo de estresse que leva ao sono ruim. Alimentação desorganizada pelo próprio acúmulo de estresse, você começa a piorar, e começa a piorar sequencialmente. A piora cardiovascular renal metabólica leva anos até você se descobrir doente. Eu vou pedir licença para vocês para contar algumas historinhas do mundo real, já que a gente está falando de mundo real. Essa história aconteceu ano passado, 2025. Eu estava de plantão como nefrologista num hospital do interior, vou tentar só proteger alguns dados, no hospital do interior daqui de Alagoas. E eu fui chamado como nefrologista para avaliar um caso de uma paciente que estava em insuficiência renal com risco de necessidade de diálise. Mulher, enfermeira, 46 anos, pelo que eu consegui buscar, 2 empregos, SAMU e a UTI que ela estava internada. Imaginem a comoção dos colaboradores, dos colegas, vendo a colega num estado tão grave. Ela teve um AVC aos 46 anos, acidente vascular cerebral, e naquele momento em insuficiência renal quando eu fui chamado para avaliar o caso. O que a gente descobriu do caso? Além do estresse do trabalho de enfermeira, 2 empregos estressantes, UTI e SAMU, ela estava vivendo uma situação conjugal muito desgastante, violenta, um estresse conjugal familiar com os filhos. O pouco tempo que ela tinha, ela tomou uma decisão certa, foi se exercitar, foi para a academia. Só que como ela tinha pouco tempo e pouco desempenho, ela tomou uma decisão errada. Começou a usar esteroides anabolizantes. Mesmo enfermeira, mesmo mulher, sem indicação, ela tomou testosterona. Consequência, teve o derrame, acidente vascular cerebral e uma insuficiência renal grave que a gente não conseguiu nem fazer hemodiálise porque ficou tão grave e infelizmente ela veio a falecer. O problema não começou no hospital. O problema começou muito antes. Essa é outra história, Força Aérea do Brasil, 2006, final de 2006, começo de 2007. Eu estava de plantão, como plantonista da UTI do Hospital de Aeronáutica de São Paulo, tenente médico. O oficial médico do pronto-socorro me ligou pedindo uma vaga, contando a seguinte história. Um homem de 26 anos, piloto de caça da Força Aérea, foi ejetado e sai politraumatizado. Tem vaga? A gente arranjou uma vaga para o piloto de caça. A história verdadeira foi o seguinte. Piloto de caça, altamente treinado, tinha passado 2 semanas em Anápolis, em Goiás, sobrevoando com caça o Brasil inteiro em minutos. 2 semanas de treinamento muito exaustivo. Foi para São Paulo, alugou um carro e foi visitar a noiva em Campinas. Não chegou. No caminho teve um acidente por falta dormiu. E aí ele foi ejetado, só que ele foi ejetado do carro, não foi ejetado do avião. Sem proteção, sem paraquedas, e aí foi levado ao Hospital de Aeronáutica de São Paulo e ficou na nossa UTI. Essa história foi um pouco melhor, porque apesar dele ter ficado quase 2 meses internado, entubado, tudo, ele sobreviveu, teve alta e voltou nunca mais voltou a ser um piloto de alta performance, mas ele foi reincorporado à Força Aérea e seguiu carreira. Eu não tenho a foto dele, esse aqui sou eu, em 2006, no treinamento da Força Aérea. Quando a gente entra na Força Aérea, a gente faz o treinamento militar. É aquela história do BOP, estratégia, isso era de madrugada. Todo mundo, pelo que dá para ver a cara, todo mundo com fome e sono. E frio, Serra da Cantareira. Outra história, voltando para Alagoas, isso é 2018, se eu não me engano, 2017, 2018. O plantonista, médico plantonista de um hospital da capital, no plantão, um pouco antes de entrarem os familiares para visitar os familiares na UTI, ele começou a sentir uma dor no queixo. A dor no queixo, não entendeu o que era, a dor irradiava para a cabeça. O médico pensou assim, mas eu não tenho dor de cabeça nem pressão alta, será que a minha pressão está alta? Chamou a técnica de enfermagem, 16/10, doutor, quase 16/11. Resolveu tomar um remedinho e ele estava com uma angústia que não acabava, andando para lá e para cá, angustiado,
Aí ele mesmo pensou, eu não sou aperreado desse jeito, o que está acontecendo? Um dos sinais do infarto, os pacientes relatam, medo de morte, sensação de morte iminente. Aí o próprio médico pensou, será que esse aperreio é tal da sensação de morte iminente, mesmo não pensando em morte? Na hora que ele ia fazer o eletro e deitar no leito de UTI para fazer o eletro, é a hora que as famílias entraram. Então ele foi para o quarto do médico, pediu para um técnico fazer o eletro e ele mesmo rasgou o fio do eletro. Infarto. Dali ele mesmo ligou para o diretor do hospital, vem aqui que eu estou infartando. Em poucos minutos ele estava em outro hospital, aqui na frente, na época que era particular, Hospital do Coração, na sala de hemodinâmica, fazendo um cateterismo cardíaco. Nem sempre parece grave, né? Até pode ser. Esse médico fui eu que tive, esse relato é meu. Aqui sou eu na época, 2018, 2017. Bom, mas e o que fazer, né? Todo mundo sabe o que fazer. Todo mundo vê no Fantástico, Drauzio Varela, o tempo todo. A gente tem que dormir melhor, comer melhor, se movimentar, gerenciar o estresse e procurar ajuda. Todo mundo está cansado de saber disso. Então vamos pensar e falar um de cada vez. O que dificulta o sono? O que atrapalha o sono? Uma das coisas que mais levam à doença cardiovascular, renal, metabólica, aumenta o risco de morte e de hipertensão, é a apneia do sono, o ronco. O melhor tratamento para o ronco, para a apneia do sono, é a perda de peso. Em segundo lugar, mas lá atrás, tipo o Globo SBT, é o CPAP. Então, a perda de peso é a maior resolução. E a apneia do sono sozinha já é risco para doença, para evento cardiovascular. Refluxo gastroesofágico. Atrapalha o sono danado. Acorda de noite com refluxo e tal. E aí, tascomeprazol, pantoprazol, tem os outros esomeprazol, que muito médico passa aí só para dizer que é chique, mas a eficácia é a mesma. Quem usa está gastando dinheiro à toa. Quem tomou omeprazol aqui? Pantoprazol para dormir? Ninguém? Duvido. O pantoprazol, ele é de uma classe que é inibidor de bomba de prótons. Os inibidores de bomba de prótons são salvadores de vida mesmo. Quando eu fiz faculdade, há mais de 25 anos atrás, eu entrei na faculdade em 96, a gente passava nos hospitais universitários e tinha a ala da clínica cirúrgica, todo mundo com risco assim. Porque era muito comum cirurgia de úlcera. Depois, com o evento do omeprazol e dos zolos mais caros, primos dele, diminuiu isso. Então, realmente é uma droga muito boa. Para ser usada quando tem necessidade. O uso crônico, mais de 3 meses, o uso todo dia, ao longo prazo, diminui a absorção de vitaminas, deixa o estômago mais bobo, não dói a gastrite, mas deixa o estômago mais bobo e você acaba tendo menos vitaminas, menos nutrientes e aquele desânimo que a gente não sabe o que é, que não tem. E aí você vai perguntar, toma omeprazol e nem fala para o médico que toma, porque na cabeça do paciente nem é remédio, é o omeprazolzinho que ele toma. Por que em vez de tomar omeprazol não se alimenta direito? Não vai comer mais de 1 hora antes de deitar? Por que não evita comer carboidrato ou alguma coisa que vai fermentar, né? Aí deixa o pantoprazol, o omeprazol para aquela noite que vai tomar um queijo, um vinho, uma vez ou outra, você pode usar, mas não todo dia. E a insônia e as telas também são batendo mesmo, né? Insônia que eu falei do estresse, as telas que levam a higiene do sono, são os exercícios que a gente faz sem usar drogas, sem usar remédio, para combater a insônia. Uma das coisas é desligar as telas azuis 1 hora ou 2 horas antes de deitar. O que fazer? Comida, né? Comida de verdade. Uma das estratégias alimentares mais interessantes que a gente tem, isso a gente já sabe em décadas, é a dieta DASH. Todo mundo pode procurar, não é difícil não. Coloca Google, receitas DASH. DASH é uma dieta que foi feita para hipertensão. Dietary Approaches to Stop Hypertension. Só que com o uso dessa dieta para hipertensos, viu que os hipertensos tinham pedra no rim e tinham menos pedra no rim. E eles começou a seguir esses hipertensos, e esses hipertensos tinham uma vida muito mais saudável quando seguia a dieta DASH.
Então hoje a dieta DASH é recomendada até como não para tratamento, para profilaxia. A dieta DASH é mais ou menos parecida com a dieta do Mediterrâneo, que a gente conhece, só que com um pouco menos de óleo. A dieta do Mediterrâneo, a dieta das zonas azuis, onde tem população longeva, tem um pouco mais de álcool, um pouco mais de óleo, que a DASH é um pouco mais restrita nisso. Evitar ultraprocessados. O que são os ultraprocessados? Tudo que não é comida. A comida é aquela comida que compra na feira. Ultraprocessado é aquele que vem na caixa, que vem congelado, que vem industrializado. Vem embutido nesses alimentos, que nem são alimentos, são produtos alimentícios, uma quantidade de sódio, uma quantidade de conservantes que a gente não consegue nem medir. Outra coisa é manter-se hidratado. Para pessoas que não têm doença em geral, você monitorar a cor da urina já é o suficiente. Adultos, jovens, é só obedecer a própria sede e monitorizar a urina. A urina ficou um pouquinho mais escura, é porque o seu rim, que funciona bem, está economizando água e concentrando a urina. Não é uma doença, é sinal que está bom. Só que, vamos dar uma ajuda nele. Toma mais um pouco de água, deixa a sua urina mais clara, você vê que o rim vai trabalhar menos. Então, mantendo a urina clara, para um adulto jovem, já é o suficiente. Pacientes com litíase renal, pedra no rim, a gente recomenda uma dose de 30 a 35 ml por quilo de peso. Muita gente, principalmente essa turminha de Instagram, que vende uma medicina que não existe, vende esse dado como se fosse uma recomendação médica para a população geral. Assim como eles vendem vitamina para a população geral que não está doente, assim como eles vendem coisas caras e desnecessárias para uma população não doente. Então, para litíase renal tem essa recomendação, mas para o adulto jovem sem doença nenhuma, monitore a sede e tome água pela demanda da sede. Idoso tem um delayzinho no sistema de alerta da sede. Aí o idoso sim, talvez tenha que orientar, calcular por peso, entre 30 e 35, seja uma boa orientar o idoso. Aí eu trago uma má notícias para vocês: evitar álcool. Muito tempo a gente foi bombardeado por uma história que a população das zonas azuis, Mediterrâneo, Lyon, na França, tinha uma longevidade graças a pequenas doses de vinho, algumas cidades na Alemanha, pequenas doses. Então, incluiu que álcool seria benéfico por causa dos flavonoides do vinho. Essas populações longevas moram em cidades pequenas, têm convívio familiar excelente, tem comida excelente, mora tudo em morro, sobe e desce de morro, tem uma religiosidade, uma espiritualidade muito marcantes, o que levam a essas zonas azuis a longevidade. O álcool não tem nada a ver com isso. Nós aprendemos isso há pouco tempo atrás, faz poucos anos que alguns trabalhos mostraram que qualquer dose de álcool não é saudável. Então não existe mais aquela dose que é saudável para a saúde, não existe. Descasque mais e desembrulhe menos. Essa frase não é minha, a primeira vez que eu vi foi o Dr. Baracate, um desses do Instagram. Mas é muito importante, porque você pode usar isso para se educar. Você está descascando ou você está desembrulhando o seu alimento? Se você está desembrulhando, está na cara que não é alimento, que é produto alimentício. Então, apesar de ser uma frase de efeito, bastante comercial, acho que é uma das coisas que a gente pode usar como aprendizado. Não tem como falar de mudança de estilo de vida hoje em dia, não tem como falar de alimentação sem falar nas canetas emagrecedoras. É uma febre, é uma revolução. Será que isso é saudável mesmo ou será que isso é mais uma enganação de internet? E eu vou falar para vocês que eu estou no time do mais saudável mesmo, uma revolução sim. Essas novas medicações estão mudando a história da saúde da humanidade. Os efeitos colaterais são mínimos, tudo isso que a gente está vendo de fail, de truque, é tudo o munjaro da feira. Esses munjaro de clínica médica rica que vende munjaro do Paraguai, que enfiam em vocês que é mais barato. O que impede hoje da gente fazer uma revolução na saúde com a ajuda desses instrumentos, realmente ainda é o preço. O que a gente sabe que funciona
realmente é o Mounjaro, sem conflito de interesse mercadológico nenhum, os de marca, os liberados pela Anvisa, a gente tem segurança de prescrever para os pacientes. Agora, esses Mounjaro de feira, esses de clínica chique aí, que cobra, esses comprados aí, a gente não sabe o que é, a gente não sabe como veio. Será que veio acondicionado? Se já é traficado, será que veio num isoporzinho ou veio dentro do pneu do carro? Né? Então, essas drogas são revolucionárias, vão impactar na longevidade da população da Terra, mas tem que ser visto. Outra coisa é o acompanhamento médico, né? Mesmo se você comprar a original, não é só tomar. Qualquer emagrecimento, não é das canetas, qualquer emagrecimento da porcentagem de peso que você pede, 20, 25% é massa magra. Não é a caneta, é o emagrecimento. E aí você precisa ter um médico que acompanha, nutricionista e um professor de educação física que sejam alinhados, que falem a mesma língua, e aí sim vai ter impacto saudável, impacto de longevidade até. O CRM não gosta que use a palavra longevidade, e eu concordo, porque pode parecer charlatanismo, mas essa tecnologia vai ter impacto na longevidade e na saúde da população da Terra. E o que fazer também, depois que emagreceu, é praticar esportes. Isso a gente está cansado de saber, né? É difícil começar. Uma das coisas que a gente pode começar, aquelas estratégias simples. Deixar o carro longe do estacionamento, anda mais. Em vez de pegar o elevador, sobe 1, 2 lances de escada, começa a mudar hábito, mudar comportamento do dia a dia. Não tem desculpa de não ter tempo, não tem desculpa de não ter local, porque você pode perguntar para o chat GPT e dá seu peso, altura e pede para ele fazer um treino de calistenia. Você mesmo, no banheiro, vai fazer agachamento, exercício na cadeira, séries de 10. Hoje em dia não é por falta de informação, é por falta de atitude de criar hábitos. Aderência à ginástica laboral, a sua empresa vai ter alongamento, por que não vai? Tem um profissional lá contratado, um educador físico, fisioterapeuta, sei lá o que, tá lá, vai, aproveita, mude esses pequenos hábitos, adeira, engaje em qualquer processo que tiver de uma atividade física mínima que seja. Isso tem impacto na saúde cardiovascular, renal, metabólica. As diretrizes recomendam 150 minutos de exercício aeróbico por semana, dá meia hora, 3 vezes por semana, que tem impacto, muda a atividade física. Se você preferir aquele de alta intensidade intercalado, 45 minutos dá. E a rainha de todas é a musculação. O ganho de massa muscular, o ganho de força, o ganho de músculo é poupança para a sua longevidade e para a sua saúde na velhice e na sua funcionalidade. Também falando de autocuidados, cortar o cabelo, tomar banho, passar perfume. Isso tem impacto tanto na vida, na saúde, no convívio social e na sua autoestima. Você muda decisões que você teria tomando se você está mal vestido ou bem vestido ou arrumado. Né? Tem aquela história, se vista para o emprego que você quer ter, não para o emprego que você tem. Porque você vai crescendo, você vai mudando o seu perfil, as suas atitudes vão mudando, o autocuidado e a sua saúde vai mudando. Então a estética, a beleza, não é supérfluo, é saúde. Voltando a outra revista, essa não é Circulation, mas por coincidência é o American Heart Association, falando sobre gerenciamento do estresse. A gente tem alguns instrumentos que ajudam a gerenciar o estresse. As diretrizes brasileiras de hipertensão de 2019 foram revistas. Temos outra as diretrizes brasileiras de 2021, isso só para citar trabalhos brasileiros. Essas diretrizes são publicadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia e Sociedade Brasileira de Hipertensão. Essas 3 sociedades se reúnem para fazer as diretrizes. Nas diretrizes, tanto quanto de 19 quanto de 21, a meditação é fator de impacto de contribuir sozinha
para o controle da hipertensão arterial, e a meditação, a respiração prolongada, assistida, consegue diminuir 1 ou 2 pontos da pressão arterial sem medicação. Aqui não é uma revista brasileira, que é uma revista americana, e dizendo que a meditação também muda risco cardiovascular metabólico como instrumento do gerenciamento de estresse. Também para gerenciar de estresse, esse aqui é o que tem menos evidência científica, mas tem publicação científica. O grounding é aquele aterramento, andar descalço na areia, andar descalço na terra. Esse próprio ato, esse próprio hábito do aterramento, do grounding, tem impacto na saúde física, não só na saúde mental, porque quem experimentou isso sabe, não dá para explicar, mas a sensação de pisar no chão, pisar na terra, dá uma tranquilidade e contribui no gerenciamento de estresse. Desses instrumentos é o que menos temos evidência científica, mas temos aquela evidência própria, né? Nossa, mesmo assim sentimos isso. E a espiritualidade? Será que a espiritualidade tem impacto na saúde física? Tem sim, está cheio de trabalho. A Universidade de Juiz de Fora, ela tem um médico que ele é o chefe da geriatria de lá, Dr. Giancarlo Lucchetti, é um dos maiores publicadores médicos que publicam sobre o impacto da espiritualidade na saúde do paciente, comparando marcadores físicos, marcadores biológicos com a prática de espiritualidade. Não estamos falando de religião, só de espiritualidade. E aqui eu trouxe para me exibir um pouco para vocês um trabalho que eu publiquei junto com o Dr. Giancarlo Lucchetti em 2010, no Jornal Brasileiro de Nefrologia e depois na revista International Hemodialysis, com esse título meio provocativo: Espiritualidade no paciente em diálise. O nefrologista deve abordar? E a gente descobriu na época que sim. Quando o nefrologista abordava e incentivava o paciente em hemodiálise sobre a sua própria espiritualidade, sem interferir nas escolhas, claro, ele melhorava desempenho, melhorava a qualidade de vida, melhorava a aderência às medicações e ao tratamento, e tinha uma melhora física que a gente conseguiu mensurar tanto em questionários quanto em exames laboratoriais. Amigos e família. Também a gente tem trabalho científico, a gente tem publicação mostrando que o isolamento social leva a uma piora na vida, uma piora do impacto de saúde, uma piora. Então, a pessoa que é mais isolada, que não tem amigos ou que tem amigos tóxicos, tem mais eventos cardiovasculares, mais eventos metabólicos e piora a qualidade de vida. Como eu disse, tem muitos trabalhos, eu trouxe outra revista mostrando que o convívio familiar não tóxico, lógico, o convívio familiar com amigos, nesse trabalho teve uma redução de risco de eventos cardiovasculares em 50%, inclusive em risco de morte, comparado com o grupo isolado e o grupo que tinha amigos. Aqui um outro trabalho de outra revista, essa do New England, mostrando também a diferença de mortalidade e a diferença de saúde no grupo isolado e no grupo que tem convívio com amigos. O que fazer? Pedir ajuda? Existem profissionais que podem te ajudar, profissionais sérios que podem te ajudar. Hoje em dia, com tanta gente na rede social, é difícil achar um raio de um profissional sério. No site do CRM, aí eu posso falar dos médicos, se vocês colocarem no Google, busca por médicos. O primeiro site que o Google recomenda é um site do próprio CRM. Você pode usar o nome completo, o estado, ou o CRM, o estado. Você consegue identificar exatamente, primeiro, se é médico mesmo. Segundo, se ele é especialista no que ele está falando no Instagram. Porque se ele é especialista, no estado dele, ele vai mostrar a especialidade do CRM e está lá publicado. Então não se enganem em especialistas, tem muito dizendo nutrologia, tem umas especialidades que não existem, tipo medicina integrativa não existe, medicina da longevidade não existe, então só as especialidades que existem. E no site do CRM é público, todo mundo sabe quem formou, o ano que formou a faculdade, que formou, se formou no estrangeiro e revalidou aqui,
É tudo lá, é fácil, está no busca por médicos. Encontrando um médico bom, eu acho que funciona como se o outro, a outra vez que eu falei para vocês, ele consegue encaminhar para um grupo de fisioterapeutas, enfermeiros que podem te ajudar, principalmente psicólogos, a fazer a mudança do estilo de vida que você precisa. Mas quando você procurar ajuda, você tem que procurar ajuda primeiro em você. Não tem que nem procurar médico. Primeira coisa, busque ajuda em você mesmo. O que você quer para você, o que você quer mudar, o que está te incomodando. E perto de você tem a sua família, os familiares que podem te ajudar, os amigos mais íntimos, o líder religioso da sua igreja, sacerdote, pastor, que você confie. Primeiro você busque ajuda em você mesmo. A segurança do trabalho, como vocês viram até agora, não começa no trabalho, começa em casa. O que você vive, como você vive e o ambiente que você está impacta na sua performance e no seu trabalho. Impacta na sua atenção, na energia e na sua segurança. Começa devagar, sem radicalismo. Foi o que eu falei, começa estacionando mais longe. Começa vai no banheiro fazer xixi, se tranca ali no box, faz 10 agachamentos, conta, anota. Pequenas atitudes para dar o primeiro passo. Mas o mais importante que o primeiro passo é o segundo passo. É a persistência, a constância. É chato, o segundo passo acho que é mais chato que o primeiro. O segundo passo, que é a persistência, você vai precisar, e é isso que vai criar hábito, é isso que vai te deixar mudado para melhor. Então, voltando naquele slide, todo mundo quer a mesma coisa. Trabalhar com segurança, evitar acidentes, voltar para casa bem. Mas isso começa antes do trabalho, começa em casa. Como é que você dormiu? Como está a sua vida pessoal? Quem é que está esperando você quando chegar em casa? Cuide-se. Muito obrigado. Vamos fazer uma foto, né, Mari? Vamos chamar? Vamos todo mundo para frente. Vamos para a frente.